Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando novamente, meus amigos, com muito carinho, mais um domingo. E com ele, claro, a nossa pílula do nosso amado Evangelho, luz e paz, sempre ao seu coração, à sua família, à sua vida. Ai, que bom! Antes da gente começar a nossa pílula de hoje sobre um tema interessantíssimo, nós vamos falar que às vezes perder na vida pode ser melhor do que ganhar. Você vai entender como. Deixa eu só agradecer, como sempre, né, essa região maravilhosa que tão bem nos acolhe. Aqui é a região de Lafayette, Carandaí, Barbacena, esses amigos queridos aqui na nossa amada Minas Gerais. Nosso último encontro do ano da Falange do Bem, né, com tratamentos espirituais maravilhosos, né, que esses médicos espirituais que tanto alívio, gente, levam, e evangelho, porque não é só a cura do corpo, né? É principalmente a alma sendo curada, se libertando muitas vezes de uma série de questões quando as pessoas se permitem isso. Então é muito bom, né, estar com todos vocês e eu agradeço as preces, mesmo que quem não está aqui fisicamente, mas vibra à distância. E para quem não sabe, a Pílula do Evangelho nasceu por causa também do tratamento espiritual. Então, quem sabe um dia você não conhece o nosso tratamento, né? Que existe há mais de 20 anos e hoje é itinerante, roda literalmente o mundo, vários países, levando alívio com a graça de Deus a várias almas, né? Em nome de Jesus. É uma benção. Mas enfim, vamos lá para o nosso tema de hoje. Às vezes perder é melhor do que ganhar. Como assim? Meus amigos, já pararam para pensar que às vezes na vida perder alguma coisa, deixar de ter sucesso em algo, pode ser melhor do que você ganhar logo de cara? Quando isso acontece? Quando a perda te traz um ensinamento que te prepara para algo maior. Situação essa, claro, que não aconteceria se você não tivesse perdido nada, falhado, consequentemente não teria aprendido. Quando esse algo mais especial ocorre, você deixa de aprender. Deixa eu dar um exemplo histórico, né, que eu acho que é muito didático para todos nós. Já ouviram falar em Napoleão Bonaparte? Eu suponho. Napoleão foi um dos grandes imperadores que nós tivemos, né, digamos, na época moderna, a época na França, inclusive contemporâneo de Allan Kardec. E Napoleão, ele infelizmente foi uma pessoa muito arrogante. Por quê? Muito inteligente, brilhante estrategista militar. Durante um bom tempo, ele chefiou a França na expansão continental ali pela Europa, e o objetivo de Napoleão era conseguir dobrar a Inglaterra, em especial, que era a superpotência da época. Então, Napoleão foi conquistando vários países ao seu redor para impedir que eles negociassem com os ingleses, já que a Inglaterra, o Reino Unido é uma ilha, né? Então a ideia dele era o seguinte: ele sabia que ele não podia guerrear no mar contra os britânicos, porque eles tinham a maior armada da época naval, então não tinham como. Mas ele pensou: se eu proibir todo mundo de vender comida para eles, eles não vão ter condições de se sustentar muito tempo, vão acabar cedendo. Então ele foi ganhando muito espaço. Resumo da história: ele não tinha perdido nenhuma guerra importante, tinha ganhado tudo, a sua fama era enorme, de grande general, de grande estrategista. Então ele se encheu de coragem e esse foi o grande problema dele. O que ele fez? Antes de ter a sua grande tacada contra a Inglaterra, ele resolveu invadir quem? A Rússia, a gelada Rússia. E ele cometeu o maior erro, né, daquele momento que ele poderia. Ele levou 500 mil homens, você imagina, hein? Naquela época, nós estamos falando aqui de século XVIII, 500 mil homens, gente, é muita gente. A pé, né, em cima dos cavalos e a pé, para invadir a Rússia. Os russos sabiam que eles não podiam contra o exército de Napoleão, mas tiveram uma ideia brilhante para estratégias de guerra. Eles utilizaram uma tática chamada de terra arrasada. Como assim? Os russos, né, aliás, os franceses precisavam se alimentar. Como que eles iam se alimentar se não tivessem cidades para saquear? Como que eles iriam se alimentar se não tivessem as lavouras? Então, o que os russos fizeram? Destruíram as principais cidades que Napoleão iria passar e acabaram com as lavouras. Resumo da história: um inverno rigorosíssimo, né, que faz na Rússia, com a falta de alimento, de comida, fez com que o exército de Napoleão fosse praticamente dizimado pelo frio e pela fome. Sem ter uma guerra, Napoleão perdeu para o seu próprio ego, para sua própria falta de preparo. Resumo da história: talvez se ele tivesse perdido uma guerra pequenininha que fosse antes, ele tivesse mais atenção e não tivesse perdido algo tão grande assim.
Então, essa história, que é real, a história, né, do mundo, história do mundo moderno, nos traz ensinamentos para a nossa vida pessoal, meus amigos. Às vezes você tem um problema no relacionamento, né? Você terminou um namoro, né? E isso, claro, te trouxe uma tristeza, mas talvez essa dor tenha te feito crescer em uma determinada área. Vamos supor que você fosse uma pessoa muito ciumenta. Por causa daquilo, do ciúme, você perdeu uma pessoa querida, no seu entendimento. Mas se você for uma pessoa sábia, você foi fazer uma terapia, foi se tratar e resolveu esse problema. Então, no dia que você conheceu ou conhece uma pessoa maravilhosa, que talvez vá casar com você, vai dar certo. Por quê? Porque você já não é mais tão ciumento ou ciumenta quanto era. Mas isso só acontece porque você terminou aquele relacionamento pequeno, né? Que naquela época, claro, era muito significativo, mas que te trouxe uma dor que te fez se movimentar. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, gente, você sair de um emprego pode ser bom quando isso te estimula a abrir seu próprio negócio. Muitas vezes, uma pequena doença que nos faz nos libertar de sentimentos negativos, né, vai ser muito benéfico para a nossa alma e assim por diante. Então, muitas coisas que a gente chama de perdas ou de dores na vida, elas são fundamentais para a libertação da nossa alma milenar, da nossa alma eterna, entende? Dos grilhões do passado, para que a gente possa seguir, gente, em paz e feliz. Então, se você está passando nesse momento por alguma dor, por alguma limitação, lembre-se, pode ser exatamente o que você precisa para se preparar para a beleza que a vida tem para você de hoje por diante. Então, ao invés de revolta, seja mais sábio do que Napoleão foi, não é? Aprenda com as suas dificuldades atuais. Não é? Tire proveito das dificuldades atuais. Foi como eu falei na pílula de ontem, quando a gente falou de conflitos. Não sei se vocês escutaram. Quem não escutou, acho que vale a pena escutar. Se você tem um conflito, ele quer te dizer algo. Né? E não adianta a gente brigar contra o conflito. Né? A gente precisa sair dele fortalecendo a nós mesmos, né? Acendendo a nossa luz, ao invés de brigar contra a escuridão. Então a ideia é essa. Liberte-se, né, de qualquer revolta, de qualquer tristeza e faça sua, abre aspas, derrota aparente se tornar a sua grande vitória no futuro. Confie, o tempo vai te trazer oportunidade para te mostrar isso, tá bom? Deus te abençoe e proteja, você e sua família. Muito obrigado, como sempre, né, por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E eu espero que você aproveite muito, gente, esse momento especial do mês de dezembro, de balanço existencial, para cuidar do seu destino, fazer as escolhas de maneira sábia e, com certeza, ser uma pessoa muito mais espiritualizada, amorosa e, consequentemente, muito mais feliz. Fiquem com Deus e até breve! Até muito, gente, muito breve!